Por que algumas pessoas elas conquistam riquezas e outras passam a vida inteira tentando conquistá-las? A verdade é que ficar rico não é uma questão de sorte, mas sim um passo a passo que deve ser seguido. Neste vídeo, eu vou te mostrar 4 passos para que você consiga conquistar riqueza na sua vida e conseguir alcançar a tua tão sonhada liberdade financeira. Então, fique comigo até o final desse vídeo e descubra como você pode estar aplicando esses 4 passos na sua vida a partir de hoje. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico, o meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você tem o sonho de conseguir a sua liberdade financeira, mas não sabe por onde começar, eu tenho um curso onde eu te pego na mão e eu te mostro um caminho exato do que você precisa fazer passo a passo. Então, se você quiser saber mais sobre o meu curso, link na descrição desse vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelo primeiro passo. E, ao meu ver, ele é o passo mais importante e é daqui que você consegue gerar toda a riqueza. Então, o que você precisa pensar é que você precisa ser perito em alguma habilidade. Mas, Gustavo, o que significa isso? Perito é você dominar uma habilidade. Essa habilidade, ela não importa qual seja. O que você precisa pensar é que você precisa ser bom em alguma coisa. E, Gustavo, como que eu sei se eu sou bom em alguma coisa? Bom, primeiramente, você precisa gerar resultado para você saber se você é bom em alguma coisa. O segundo ponto, que eu acredito que seja muito importante, é que você goste muito daquilo que você faça, porque não adianta nada você fazer alguma coisa que você não goste. Por um determinado momento, você pode até ter algum resultado, mas se você for pensar nisso a longo prazo, provavelmente você irá desistir no meio do caminho. E quando eu falo perito, significa que você precisa ter pelo menos 10 mil horas de experiência em alguma coisa. Ou seja, se você tiver 10 mil horas de experiência com vendas, significa que você é um perito. Então, o primeiro passo para a riqueza é você dominar de fato alguma habilidade. E Gustavo, quais as habilidades eu poderia começar a desenvolver agora? Eu acredito hoje fortemente que a maior habilidade que você deve ter nesse momento em que eu gravo esse vídeo, dia 6 de março de 2025, seria você dominar a inteligência artificial. Eu tenho convicção total que a inteligência artificial e as pessoas que estiverem à frente dessa nova tecnologia, elas serão recompensadas lá no futuro. Então, o que você poderia estar fazendo com inteligência artificial? Você poderia estudar para como desenvolver chatbots, atendimentos automatizados para empresas. Ou seja, qualquer empresa, ela vende um serviço. Por ela vender um serviço, ela precisa o quê? Estar em contato com pessoas. Essas empresas contratam muitas pessoas para venderem os seus produtos. Então, hoje com as inteligências artificiais, você consegue hoje criar atendentes que podem estar fazendo o trabalho de uma pessoa normal. Olha só que interessante. Quando nós desenvolvemos um atendente por inteligência artificial, nós não precisamos pagar salário, impostos, encargos e assim por diante. Então é óbvio que quem dominar essa habilidade primeiro vai conseguir ganhar muito dinheiro. E eu, só para você ter uma ideia, aqui nas empresas onde eu controlo, eu já contratei várias pessoas que são focadas em desenvolver atendimentos com inteligência artificial. Então eu tenho toda certeza que essa dica vai ser muito valiosa para você. E o terceiro ponto dentro dessas habilidades é que essa habilidade você seja capaz de escalar, ou seja, você conseguir escalar o seu serviço. Porque quando nós falamos de riqueza, nós precisamos entender que quando um produto ou um serviço que nós vendemos ele não é escalável, você não consegue de fato gerar muita renda. Você até consegue ganhar um dinheiro, mas obviamente se a gente está falando de liberdade financeira, você precisa ter um produto que seja escalável. Ou seja, se você, por exemplo, você tem uma padaria, você sabe que uma padaria ela não é escalável. Por quê? Porque a padaria ela vai depender de pessoas, ela vai depender de um tempo para você poder fazer os produtos e aqueles produtos eles não vão ser vendidos 24 horas por dia. E obviamente que se você tiver apenas uma padaria, você vai conseguir atender apenas uma pequena região ali do ponto aonde aquela padaria se encontra. Então, quando nós falamos de escalabilidade, é você poder ter uma dimensão muito maior, é você poder trabalhar com muita gente 24 horas por dia. Nesse quesito, o que eu poderia recomendar? Se você tem uma habilidade que seria fazer atendimentos personalizados com inteligência artificial, você poderia gravar um curso com esse conhecimento e você poderia vender esse curso online. Ou seja, você acabou de ganhar escalabilidade em um negócio. Bom, o segundo passo, depois que você aprende a dominar uma habilidade, é você saber como traçar metas financeiras.
Bom, essas metas financeiras, elas precisam ser traçadas tanto para o seu negócio como para a vida pessoal. E eu quero te dar algumas dicas de como você deve pensar para você traçar metas. E se você ainda não sabe como traçar metas, eu vou deixar recomendado aqui no card um vídeo onde eu explico com mais detalhes sobre como traçar metas realizáveis. Então, o primeiro ponto é você ter objetivos claros. Por quê? Se você não tiver objetivos claros, é impossível você gerar riqueza. Você vai precisar definir metas que sejam realistas e com prazos para você conseguir alcançar. E o que eu vejo que muitas pessoas deixam de falar sobre metas é que quando você cria uma meta, você precisa criar metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, por exemplo, uma meta de curto prazo. Por exemplo, se você tem uma dívida, seria interessante você criar uma meta para que você pague essa dívida num curto prazo. Mas, por exemplo, se você quer se aposentar para daqui 30 anos, você também tem que criar uma meta para você saber o quanto que você precisa poupar, quais são os investimentos que você vai fazer, para que daqui 30 anos você consiga chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Faz sentido isso que eu estou te falando? Então, como é que você constrói essas metas? Você precisa ter um planejamento estratégico. E existem várias ferramentas que você pode estar se utilizando para estar criando as suas metas. A ferramenta que eu mais gosto é a ferramenta Smart. Nessa ferramenta, você consegue estar fazendo metas mensuráveis, alcançáveis, e você vai se sentir muito mais confortável quando você ver essas metas de fato no papel. Pode ter certeza, uma vez que você setar essas metas, o teu cérebro de alguma forma ele vai começar a se reorganizar para você ir no sentido das suas metas. Sacou? É muito importante você ter metas. Lembre-se sempre disso. Vamos agora para o terceiro passo. E o terceiro passo é uma regra básica que nós aprendemos desde quando a gente é pequenininho, mas que 97% da população mundial não utiliza. Sabe qual que é essa regra? É você não gastar mais do que ganha. Se você não gasta mais do que ganha, é só uma questão de tempo para que você se torne rico e para que você conquiste a sua liberdade financeira. Se você não fizer nenhum tipo de cagada ao longo do caminho, só com essa técnica você já vai conseguir ficar rico. Então, para você não gastar mais do que ganha, é imprescindível você ter, primeiramente, um orçamento inteligente. Você precisa saber exatamente o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. Ah, mas Gustavo, isso dá muita dor de cabeça, isso é chato, eu não sei como operacionalizar uma planilha. Bom, no card, novamente, vou deixar aqui novamente o vídeo onde eu ensino você a preparar um orçamento familiar. Nesse orçamento, o que que você basicamente precisa seguir? A regra do 50, 30, 20. O que que é 50, 30, 20? 50% você vai gastar para gerar a sua vida. Pagar conta de luz, condomínio, carro, enfim. 30% você vai se dar ao luxo para você o quê? Viver, fazer viagens, curtir experiências, enfim, da forma como você achar que você deve gastar esse dinheiro. E 20% você vai o quê? Poupar para o seu futuro. Mas, Gustavo, é muito difícil conseguir isso. Eu sei que é difícil. Mas, se você dominar lá o primeiro passo, que seria ter uma habilidade, pode ter certeza que é questão de tempo para você conseguir organizar a casa, para entrar mais dinheiro no seu orçamento e você conseguir seguir essa regra fielmente. E o terceiro ponto, que muitas pessoas acabam cometendo erro, e eu já cometi muito esse erro, é: o segredo não é só você ganhar mais, e sim você o quê? Guardar e investir. Eu, por muito tempo, eu acabei investindo no lugar errado. Já contei essa história várias vezes aqui no canal. Como eu tinha muito medo de investir, eu acabava investindo meu dinheiro só na poupança. Só que a poupança, como poucos sabem, ela acaba perdendo o seu poder de compra para a inflação, porque o rendimento que tem ali dentro, ele é tão baixinho e a nossa inflação aqui no Brasil é tão alta que acaba que esse dinheiro que fica parado ali, ele perde o poder de compra. Ou seja, se você apenas guardar o dinheiro, ele não vai ser o suficiente, porque nós temos inflação. Mas se você souber como investir, e aí investir você não precisa ser um perito em saber investir, você tem que saber fazer pelo menos o básico, o que é um CDB, o que é tesouro direto, o que são ações, o que são fundos imobiliários, e tudo isso eu ensino aqui no canal. Então, se você souber um pouco sobre isso, tenho certeza que seus investimentos eles serão muito melhor. Então, você precisa guardar isso claro na sua cabeça, que guardar não é o suficiente, você precisa saber como investir esse dinheiro. E falado isso, nós damos aí a deixa para entrar no quarto passo. E o quarto passo o que é? É você comprar ativos geradores de renda. Então, como eu falei, você precisa saber comprar ativos que vão colocar dinheiro no seu bolso. Eu falo muito isso no canal, porque a grande maioria das pessoas elas não entendem que existem dois tipos de ativos. Existe o ativo que coloca dinheiro no bolso e existe o ativo que tira o dinheiro do seu bolso. Então vamos a alguns exemplos que eu acho muito importante sempre explicar isso. Primeiro, se você compra uma casa e você mora nela, você tem um ativo, certo?
Só que esse ativo, ele está colocando dinheiro ou ele está tirando dinheiro de você? Ele está tirando dinheiro de você nesse caso. Por quê? Porque você vai ter que pagar a conta de luz, pagar a conta de água, você vai ter que pagar um seguro, muito provavelmente, IPTU e uma série de outras despesas que uma casa convencional tem. Mas, se você compra essa mesma casa e você coloca ela para alugar, o que significa? Que você está colocando dinheiro no bolso. Por quê? Você alugou para alguém, alguém vai te pagar um aluguel e esse aluguel, ele se transforma em dinheiro no bolso. Isso pode servir para carro e pode servir para vários outros exemplos aqui que eu poderia estar te dando. Então, o que você precisa ter é um conceito de renda passiva. Você precisa comprar ativos que coloquem sempre dinheiro no seu bolso. Mas, Gustavo, quais são os melhores ativos? Eu, por muito tempo, achei, porque eu ouvi isso muito dos meus pais, aqui da minha família e do pessoal que eu convivia, que os melhores ativos era sempre assim. Compra um imóvel, e esse imóvel ele vai se precificar para cima sempre e você vai ter um aluguel caso você alugue. Mas eu descobri outras categorias de investimentos que eu acredito que sejam muito melhores, como por exemplo fundos imobiliários, que faz a mesma coisa, porém eu estou mais diversificado e eu tenho também ações. Eu tenho ETFs, eu tenho criptomoedas, eu tenho vários outros ativos. E se você quiser saber mais sobre todos esses ativos, é só você me acompanhar aqui, porque eu falo sempre nos meus vídeos sobre esses tipos de investimentos que colocam dinheiro no seu bolso. E o segundo ponto é que você, dentro desses investimentos, que você tem uma diversificação. Por isso que eu falei todos esses. Então, a minha carteira, ela é bem diversificada. Enquanto alguns ativos eles vão bem, outros vão mal. Isso faz com que minha carteira ela não oscile tanto, que não tenha aquelas explosões para cima de preço ou explosão para baixo. O que eu estou preocupado na minha carteira de investimentos? É o quanto de renda passiva que ela coloca para mim. Então eu sempre vou procurar por ativos que me coloquem dinheiro no bolso e vou diversificar para eu não sentir tanta volatilidade. Volatilidade, para quem não sabe, é o sobe e desce do mercado. E o último ponto dentro dos ativos geradores de rendas é você saber que existe um tempo para maturar o seu investimento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você colocou uma meta de, por exemplo, eu quero ter 50 mil reais de renda passiva por mês. Significa hoje, mais ou menos, que você precisaria ter 5 milhões investidos. Então, enquanto você não chegar nessa meta, você jamais poderá utilizar os dividendos recebidos oriundos desses investimentos. Então, o que você precisa pensar? Que antes de você chegar na sua meta, você vai precisar reinvestir todos os dividendos que você recebe da sua carteira. E aí que a grande maioria das pessoas, elas erram. Por quê? Primeiro, elas acham que o dividendo ele é muito baixo e realmente no começo ele é muito baixo e chega a ser até desanimador. Mas com o passar dos anos, você percebe que os dividendos, uma vez que você vai reinvestindo com seus aportes, eles sempre vão aumentando. Então, é importante que você tenha em mente que a bola de neve ela vai acontecer. E ela acontece geralmente em um prazo médio entre 8 a 10 anos. Então, entre 8 a 10 anos, você já vai estar recebendo de dividendos provavelmente a mesma quantidade de dinheiro que você colocou como meta de aporte. Então, para eu poder concluir todos esses 4 passos, o que eu queria falar para você? Que enriquecer ele é um processo, não é sorte. O que muitos vendem como sorte, eu posso te provar aqui com tudo que eu te falei que é um processo. Todas as pessoas que enriqueceram, você pode ter certeza que seguiram esses 4 passos. Então, se você começar com pequenas ações hoje, eu tenho certeza que o resultado disso vai ser exponencial. Bom, eu queria saber agora de você o que você achou desse vídeo. Seria interessante se você pudesse me mandar um comentário e a gente manteria esse vídeo vivo por mais tempo. Todas as dúvidas, elas são respondidas por mim e vai ser um prazer poder trocar uma ideia contigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta o meu canal e ative as notificações, porque toda quinta-feira eu estou aqui no YouTube trazendo vídeos novos para você. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!